Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é assim o clímax de uma das narrativas mais importantes da história, o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É o momento em que a chave vira, sabe? Onde tudo muda. E para nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui, a gente está com trechos de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também um artigo que ajuda a amarrar tudo, sobre o fundamento bíblico para missões. Nosso objetivo hoje é ir um pouco além da história que muita gente já conhece de cor. A gente quer explorar os detalhes, as reações humanas, a teologia por trás e, claro, o significado daquela ordem final de Jesus, a famosa Grande Comissão. Então vamos direto para a cena. Começa na madrugada de domingo. E a primeira coisa que chama atenção é que não tem nada de sereno aqui. O texto fala de um grande terremoto, não é um tremorzinho. É um evento cósmico. Um anjo desce do céu, rola a pedra do túmulo como se fosse nada, e a descrição dele é impressionante. O rosto como um relâmpago, as roupas brancas como a neve. É poder puro. E o impacto disso nas pessoas que estão ali é imediato. Os guardas romanos, que eram soldados de elite, não é que eles só sentem medo. O texto diz que eles tremeram e ficaram como se estivessem mortos. A Bíblia de Estudo Holman até sugere que eles, perderam a consciência mesmo, desmaiaram. Exato. Isso mostra que não foi um susto normal, sabe? Foi um encontro com algo tão poderoso, tão fora da realidade, que o corpo deles simplesmente desligou. É um colapso total diante do sobrenatural. E o que eu acho incrível é o contraste. No meio desse show de poder com guardas desmaiados pelo chão, a primeira coisa que o anjo faz é se virar para as duas mulheres que chegaram, Maria Madalena e a outra Maria, e ele diz: não tenham medo. A primeira mensagem no meio do caos é de calma, e é dirigida especificamente a elas. É uma mudança de tom impressionante, né? E o anjo vai direto ao ponto, ele não faz rodeios. Anuncia que Jesus ressuscitou, mostra o túmulo vazio como prova e dá uma ordem bem clara. Vão contar para os discípulos e avisem que o encontro é na Galileia. Lá eles vão ver Jesus. É tudo muito prático. E sobre essas mulheres, o fato de serem as primeiras a receber a notícia sempre me pareceu muito forte, mas também um pouco contraintuitivo para a época, né? Um evento dessa magnitude e as primeiras testemunhas oficiais são mulheres. O testemunho delas não era exatamente valorizado naquela cultura, certo? E é exatamente por isso que o relato soa tão verdadeiro. Pensa bem, se alguém estivesse inventando uma história para ser crível naquela sociedade no primeiro século, jamais escolheria mulheres como as testemunhas principais. A fraqueza do testemunho delas aos olhos da cultura da época hoje se torna a maior força do argumento para a autenticidade. Faz todo sentido. Mas, um cronista honesto, ele registraria como aconteceu. É a realidade bagunçada da história, não uma ficção perfeitinha. E a reação delas? O texto diz que saíram correndo com temor e grande alegria. Que mistura de emoções é essa? É o sentimento do sagrado. O temor não é pavor, é reverência. É a consciência de estar diante de algo divino, avassalador. E a grande alegria é a explosão da esperança. A notícia que muda tudo. Elas sentem as duas coisas ao mesmo tempo? Exato, e por isso elas correm. Tem uma urgência nisso. E é nessa corrida, nesse turbilhão de emoções, que o próprio Jesus aparece. Ele a saúda, elas o adoram, e ele reforça a mesma mensagem: avisem meus irmãos para irem a Galileia. A mensagem é consistente, o ponto de encontro está confirmado, uma cena incrível. Mas a gente sabe que essa notícia não foi bem recebida por todo mundo. Enquanto elas correm para espalhar a melhor notícia do mundo, o que estava acontecendo nos bastidores, com as autoridades? Aí a história muda completamente de tom. Alguns dos guardas, depois que se recuperam do choque, não vão para o seu comandante romano. Eles vão direto para os principais sacerdotes. E qual a reação deles? Puro controle de danos. Eles não dizem, vamos investigar esse anjo, esse túmulo vazio. Não. A primeira reação é política. Eles convocam uma reunião de emergência. E a solução que eles encontram é dinheiro.
Eles decidem subornar os soldados para espalhar uma mentira. E a história que eles inventam é que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo, enquanto os guardas dormiam. Mas essa desculpa não soa meio frágil? Quer dizer, um pelotão inteiro de soldados romanos de elite, todos dormindo em serviço ao mesmo tempo? Exatamente. E aí é que está a genialidade perversa da coisa. A fonte Holman aponta algo crucial. Para um soldado romano, dormir em serviço não era uma infração leve. Era uma ofensa capital. Podia levar à morte. Nossa! Então, a mentira só funcionaria se os próprios líderes que a inventaram garantissem proteção total aos soldados. A promessa deles é: se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e livraremos vocês de qualquer problema. Então não é só um suborno. Não, é um acordo de proteção total. Eles estão pagando pela mentira e garantindo a impunidade. Isso mostra o nível de desespero deles. Estão dispostos a usar toda a sua influência política para encobrir a verdade. Precisamente. E a fonte da NA destaca que essa campanha de desinformação foi eficaz. O texto diz que essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, Mateus, escrevendo seu evangelho décadas depois, ainda estava combatendo essa fake news. É uma verdadeira batalha de narrativas que começa ali. Exato. Nasce ali a primeira contranarrativa organizada para abafar a ressurreição. Ok, então, enquanto essa batalha de narrativas começa em Jerusalém, a história real não parou. A ordem era clara: vão para Galileia. O que acontece quando os discípulos finalmente chegam lá? A cena muda para um monte na Galileia, um lugar mais calmo, longe do centro do poder. Os 11 discípulos restantes obedecem e vão até lá. Eles veem Jesus ressuscitado. E a primeira reação deles é adoração. Mas Mateus, com uma honestidade impressionante, adiciona uma pequena frase que muda tudo. Alguns, porém, duvidaram. Mesmo vendo Jesus ali na frente deles? Isso é surpreendente. E vamos combinar, quem de nós não duvidaria? Ver alguém que foi brutalmente executado, agora de pé, na sua frente. A dúvida ali é o que torna a cena tão humana. É o que nos conecta a eles. A fé deles não é algo instantâneo, então. Não, é um processo. E o mais importante é que a dúvida deles não os desqualifica. Jesus não diz: resolvam suas dúvidas e depois voltem. Ele se aproxima deles, com dúvida e tudo, para dar a missão mais importante da história. E é nesse ambiente de adoração misturada com incerteza que ele faz sua declaração final. Ele começa com uma afirmação de poder absoluto. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso parece ser a base para tudo que vem depois, né? Com certeza. Ele não está dando uma sugestão. Ele está estabelecendo a premissa de onde vem o direito dele de dar a ordem seguinte. E essa ordem é o que a gente conhece como a Grande Comissão. E a gente sempre pensa no ide por todo mundo, né? É a primeira coisa que vem à mente. Exato. Mas tanto a Bíblia Roma quanto a NAA são muito claras nisso quando analisam o texto original em grego. O verbo principal, o imperativo central, não é ir. O comando é fazei discípulos. Ah, interessante. As outras 3 ações, ir, batizar e ensinar, são na verdade particípios. Elas descrevem como se deve fazer discípulos. Ou seja, fazer discípulos é o alvo. Ir, batizar e ensinar são os meios. Perfeito, é isso. Ok, vamos analisar isso então. Fazer discípulos é o objetivo. Como o ir se encaixa? O ir representa uma mudança fundamental de estratégia, por assim dizer. A fonte da NAA faz um contraste ótimo. No Antigo Testamento, a missão de Israel era ser uma luz para as nações. A ideia era atrair os povos para Jerusalém. Uma missão que puxava para dentro. Exato, centrípeta. A ordem de Jesus é o oposto, é centrífuga. Não é esperem que venham, é vão ativamente a todas as nações. É sair da zona de conforto. E depois de ir, vem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Qual o papel do batismo nesse processo? O batismo é a marca de entrada, a identificação pública. É o momento em que a pessoa declara sua nova identidade, sua nova lealdade. Ela está se associando publicamente com um Deus triuno, entrando nessa nova comunidade de fé. Entendi. É um rito de passagem. Uhum. Certo, então temos o ir, que é a iniciativa, o batizar, que é a identificação, e a terceira parte, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Isso só como um processo bem mais longo. E aí é que está o coração do discipulado. Não termina na conversão ou no batismo. Fazer um discípulo é um compromisso de longo prazo. É um processo de ensinar alguém a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é só passar informação, é ensinar obediência, transformação de vida, é contínuo. E isso se conecta com o nosso terceiro artigo, sobre a base bíblica para missões. Ele argumenta que essa ordem não surge do nada no fim do livro, certo? Exatamente. O artigo mostra que a grande comissão é, na verdade, o clímax de uma promessa que percorre toda a Bíblia. Começa lá com Abraão, com a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Passa pelos profetas, que falavam de Israel como luz para os gentios. Então sempre foi o plano. Sempre foi o plano A. O desejo de Deus de alcançar todas as nações não é uma ideia nova. A ordem de Jesus na montanha é a ativação final desse plano. Então o que a gente tem aqui é o plano de marketing mais ambicioso da história, sendo entregue a uma equipe que, segundos antes, nem tinha certeza se acreditava 100% no próprio produto. É um paradoxo incrível. O que poderia dar a eles a confiança para sequer tentar algo tão grandioso? É a última frase de Jesus, a frase que encerra não só o capítulo, mas todo o Evangelho de Mateus. Depois de dar essa missão impossível, ele acrescenta a promessa que a viabiliza. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A promessa da presença. Isso. A fonte da NA chama essa promessa de elemento crucial. A autoridade de Jesus fundamenta a missão, mas é a presença constante dele que a sustenta. A mensagem é clara. Vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu estarei com vocês em cada passo do caminho. Recapitulando então, o capítulo 28 é uma montanha-russa. Começa com o drama cósmico do túmulo vazio, passa pela intriga de uma conspiração em Jerusalém para abafar a verdade e termina no topo de um monte na Galileia, com essa missão global sendo entregue a um pequeno grupo de seguidores que ainda estava processando tudo, com suas dúvidas e tudo mais. É isso. E o ponto fundamental é que a ressurreição nesse capítulo não é o fim da história, não é o felizes para sempre. É o ponto de partida. É a ignição. A ressurreição valida a autoridade de Jesus e, a partir daí, ele lança um movimento destinado a quebrar todas as barreiras. O evento no túmulo não encerra a história, ele inaugura a próxima fase. Exatamente. Uma fase que continua até hoje. Coisas que eu lhes tenho ordenado. Considerando a profundidade desses ensinamentos e a própria dúvida que os apóstolos sentiram, qual é a diferença real entre simplesmente converter pessoas e o que o texto chama de fazer discípulos? A ênfase parece estar num processo profundo, contínuo, de transformação e não só num único ato de fé. O que isso revela sobre a verdadeira natureza do desafio que foi proposto naquela montanha, na Galileia?